Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Saudações, amigos! Me chamo Ana Carolina e hoje, prosseguindo com a parte 2 do curso Primeiros Passos na Mediunidade, o Fenômeno Mediúnico, começaremos o episódio 3 com a seguinte pergunta: como o nosso pensamento pode influenciar a nossa realidade e a realidade das pessoas ao nosso redor? Hoje falaremos basicamente 3 assuntos: pensamento e mediunidade, qualidade do pensamento e sintonia vibratória. Pois bem, introduzindo esse tema, nós vamos começar com alguns conceitos fundamentais. No Espiritismo, costumamos dizer que o universo é a expressão do pensamento de Deus. E tudo que existe está, por assim dizer, mergulhado no plasma divino, como os peixes em um oceano infinito. É a força que todos nós vivemos, e como dizia Paulo de Tarso, em Deus nos movemos e existimos. Esse plasma divino a que nos referimos nada mais é que o fluido cósmico universal, aquele que nós dissemos lá no episódio número 1. Originário do princípio material, é a base de toda a matéria visível e invisível do universo, também criado por Deus. E assim, gente, Deus sendo o Criador por excelência, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E, portanto, a gente herdou da divindade essa capacidade de criar e transformar. Claro que dentro dos limites do nosso grau evolutivo. Por meio do nosso pensamento, nós, criaturas, espíritos, nos apropriamos dessa força emanada do Criador, desse fluido cósmico, transformamos ele sob a nossa própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de nós mesmos. Isso é o conceito de cocriação. É a capacidade que nós temos de influenciar a nossa realidade em parceria com Deus. E a partir desse ponto, nós temos 2 conceitos importantes. O de cocriação em plano maior, que é realizado por aqueles espíritos mais evoluídos, as inteligências divinas, que que manipulam esse fluido cósmico, que é o fluido espiritual, e forma habitações cósmicas, planetas, galáxias, através do pensamento e da vontade. Já nós, espíritos, ombreando aqui com a inteligência humana, nós temos a capacidade também de manipular o fluido cósmico universal, esse fluido espiritual que está aqui ao nosso redor, para cocriar, só que em plano menor. Nós somos capazes de fazer algumas coisas, mas coisas um pouco menores em relação a essas que a gente acabou de citar, Somos capazes de plasmar, por exemplo, o nosso próprio perispírito, aquilo que nós conversamos anteriormente, de o espírito após o desencarne, ele pode escolher a aparência que ele deseja mostrar, ou então plasmar até objetos que ele tinha apego na vida material, Temos, por exemplo, aqueles espíritos que durante a vida fumaram muito, ou têm muito apego com essa questão do cigarro, eles podem plasmar o cigarro, o cachimbo, um charuto, por exemplo. O avarento, ele pode plasmar dinheiro, moedas. Então, nós também temos essa capacidade de manipular o fluido cósmico através também do pensamento e da vontade. Então, a partir disso, fica um pouco mais fácil da gente conceber a ideia de que o pensamento ele é um patrimônio do espírito. Seja ele muito evoluído ou pouco evoluído, seja ele encarnado ou não, o pensamento ele é um subproduto do fluido cósmico. Ou seja, ele é matéria. Ele é mensurável, só que não está em outra escala vibratória, Não é visível, não é palpável para nós que estamos encarnados. Mas o pensamento é a ferramenta que nós, espíritos, nós, criaturas, nos utilizamos para cocriar com Deus, para manipular o fluido cósmico e realizar a matéria, seja a matéria no mundo espiritual, seja a matéria aqui no mundo físico. É a base de toda a criação, tanto num plano quanto em outro.
Uma analogia simples para a gente entender como é que o pensamento atua na cocriação, né, no fluido, é como se fosse o som e o ar, né? Assim como o ar é o veículo do som e dele vai receber as ondas e os raios sonoros, os fluidos espirituais, né, que vêm do fluido cósmico universal, são o veículo do pensamento. E por isso vão sofrer modificações de acordo com a qualidade dos pensamentos que os fazem vibrar. Ou seja, esses fluidos espirituais, né, que estão ao nosso redor, que aqui na Terra a gente não consegue ver, nem palpar, até mesmo a ciência não sabe dizer qual que é essa composição, ele vai sofrer as modificações de acordo com os pensamentos que são impressos nele. E a qualidade dos pensamentos vai depender de 2 fatores importantes. É o tipo de excitação e o sentimento que está ali empregado. A excitação nada mais é que a intensidade, o vigor que a gente coloca naquele pensamento. O sentimento é o que a gente já sabe. Então, por exemplo, se naquele pensamento eu imprimo um sentimento de amor, ou de ódio, de inveja ou de doçura e coloco ali intensidade e vigor, ou seja, eu penso com muita força, eu vou poder produzir a partir dali uma atmosfera fluídica que pode ser tóxica ou regeneradora, que pode ser doce ou amarga, leve ou pesada. Então, as características que esse fluido vai assumir vai depender da qualidade do pensamento. E a qualidade do pensamento depende da excitação e do sentimento que a gente imprime ali. Um exemplo que o André Luiz traz em uma das suas obras é que no mundo espiritual, ele assistindo a um concerto, um espírito muito evoluído de uma mulher começa a tocar um piano e durante a melodia eles percebem rosas, né, uma chuva de rosas a caírem sobre a plateia. E isso pelo grau de evolução desse espírito, né, essa mulher plasmou pela nobreza de sentimento e de pensamento aquelas imagens de rosas a cair. Então, todo mundo ficou embebido ali numa atmosfera de muita amorosidade, de muita emotividade, por conta dessas possibilidades. Trazendo essa realidade para nós aqui na Terra, né, seres humanos, espíritos encarnados, não seria diferente. Nós conservamos as mesmas propriedades do perispírito de quem está desencarnado. Então, a gente tem a capacidade que com os nossos pensamentos atuem sobre o fluido espiritual e assim como o pensamento dos desencarnados, né? E a depender da qualidade, nós vamos sanear ou viciar esse fluido circundante, que a gente não enxerga. Agora, vamos refletir. Se o nosso pensamento ele é capaz de modificar de forma tão importante os fluidos espirituais, que dirá o efeito sobre o nosso perispírito? O perispírito, como nós já falamos, ele é o intermediário que está entre o espírito e o corpo físico. Então, ele está sofrendo ali contato direto e contínuo com as impressões dos nossos pensamentos, né? As nossas emanações mentais, pessoal, elas são projetadas e fotografadas em torno de nós, com as suas qualidades boas ou ruins, formando uma atmosfera fluídica, que nós chamamos, lá também no episódio 1, de aura, né? Ela torna-se visível a todos os espíritos, principalmente aqueles que se interessam por nós. Por isso que nós chamamos a aura do nosso cartão de visitas espiritual. É como se fosse um outdoor, não dá para esconder. Aqui na Terra a gente pode até tentar enganar, mas no mundo espiritual não. Então eles conseguem ver de uma maneira muito lúcida, quase como um filme, todos os nossos pensamentos, carregados de todas as qualidades e sentimentos que a gente imprime neles. Então, de acordo com o vigor, né, com a excitação que a gente coloca no pensamento, pode haver a criação de imagens fluídicas que vão se refletir nesse nosso envoltório perispiritual como num espelho, como num vidro, né? E elas vão se tornando cada vez mais nítidas quanto maior a intensidade a gente colocar. E aqui, pessoal, essas imagens fluídicas, elas não são visíveis, né? Elas são visíveis apenas por espíritos desencarnados ou então por médiuns videntes, alguém que tem uma sensibilidade mais aguçada. Essa manifestação do pensamento em forma de imagens fluídicas se exemplifica de certa maneira, como por exemplo, se tem uma pessoa que deseja matar uma outra
E mesmo que ela não concretize isso no mundo físico, o planejamento, os detalhes, as cenas que se passam na mente do assassino se tornam visíveis aos olhos espirituais, permitindo, por exemplo, que uma intervenção dos espíritos protetores impeça o acontecido, ou a influência perversa dos espíritos inferiores que podem, por exemplo, impulsionar para que aquele planejamento ele se torne real, né? Então, essas imagens fluídicas, elas são matéria, mas é uma matéria não visível para nós, né? Essas são esses cartões de visita, né? Essas imagens que vão ser a base do que a gente explica, né? O que foi falado inicialmente, por que todos nós precisamos estudar mediunidade, por que todos nós somos considerados médiuns? Porque nós temos o patrimônio do pensamento, né? Todos nós pensamos, e só da gente pensar e ter esses pensamentos fotografados ao nosso redor, nós já temos a plataforma de comunicação psíquica com outros encarnados, de espírito a espírito, ou de encarnado com desencarnado. E aqui acontece o que nós chamamos de mediunidade, e também é a chave para começar ou acontecer os quadros obsessivos, né? Precisa haver essa comunicação, e só da gente pensar, essa comunicação ela já existe. Em relação, pensando também de um ponto contrário, da mesma maneira que nós somos capazes de influenciar os fluidos espirituais ao nosso redor pelo pensamento e pela vontade, nós também somos influenciados por esse fluido. E muitas vezes ele vai estar impregnado de diversos pensamentos de outros seres, né? Como nós vivemos num mundo cheio de encarnados e desencarnados, o fluido ao qual nós estamos circundados também é cheio de pensamentos, né? E aqui, a influência que a gente sofre, ela pode ser benéfica ou maléfica, porque como uma esponja, o nosso perispírito ele é poroso, né? Ele vai absorver esse fluido circundante, e o nosso corpo e o nosso perispírito vai assimilar as características boas ou ruins dessas características dos fluidos, né? Por exemplo, em lugares públicos, dependendo do lugar que a gente vai, reuniões públicas, ou uma casa de fé, ou num show, ou num estádio de futebol, ali vão ter muitas mentes com diversos pensamentos, e pensamento comunicando com pensamento, espírito comunicando com espírito, mesmo que não haja uma só palavra, né? Porque isso acontece, a percepção aí é a nível espiritual, né? Do nosso espírito que está encarnado. E para a gente já entrar na parte de sintonia vibratória, a grande virada de chave é a gente entender que a nossa aura, que é esse envoltório fluídico que está fotografado os nossos pensamentos com as suas qualidades, vai formar uma atmosfera de atração ou repulsão. E a partir daí que nós vamos atrair pessoas afins ou repelir pessoas encarnadas ou desencarnadas de acordo com o que nós alimentamos dentro de nós. Por isso que pessoas que são cúmplices de um crime se encontram, ou então que amizades genuínas se fazem aqui na Terra, também por esse poder de atração, né, de afinidade que tem entre os espíritos através dos pensamentos. Utilizando uma analogia feita pelos espíritos, o planeta é como se fosse um palácio, composto de diversos andares, habitados por espíritos encarnados e desencarnados, que continuamente produzem pensamento. Isso vai fluindo de nós de maneira automática. E diversos desses pensamentos, eles podem se combinar, se neutralizar ou se repelir. É disso que se trata a sintonia. E aprofundando um pouco mais, nós temos uma comparação bem bacana, que é do circuito do pensamento com o circuito elétrico, né? A pensar que nós, como smartphones que assimilam ondas que estão no meio, temos a capacidade de assimilar as ondas que estão no meio. A questão é a responsabilidade que nós temos sobre que tipo de onda que nós vamos nos sintonizar e nós vamos atrair para nós, né, para influenciar na nossa vida. Então, a comparação feita com o circuito elétrico, é o seguinte: ao ligar um interruptor, né, para acender a luz, nós dizemos que o circuito está fechado. E quando nós desligamos esse interruptor, a lâmpada ela vai se apagar e dizemos então que o circuito está aberto.
Essa questão de fechar e abrir o circuito também pode ser aplicada aos nossos pensamentos. Por quê? Quando a gente quer se concentrar em algo, ou, por exemplo, transmitir uma mensagem mediúnica, nós precisamos fechar o circuito, para que aquele pensamento externo fique em contato contínuo com o nosso pensamento e que a mensagem possa acontecer. Ou então, se a gente está recebendo um pensamento intuitivo e a gente quer se concentrar nele, nós precisamos fechar o circuito para a luz acender. Agora, o contrário também acontece. Às vezes, a gente vai precisar abrir o circuito. Quando a gente quer dessintonizar, desconectar, parar de pensar naquele pensamento, nós precisamos abrir o circuito, ou seja, apagar a luz. No transe mediúnico, essa questão de abrir e fechar sistema pode acontecer das seguintes maneiras. Quando eu quero fechar o sistema, ou seja, acender a luz, me manter concentrado, a fé e a confiança em Deus ajudam muito. Agora, quando eu quero abrir o sistema, ou seja, desconcentrar, dessintonizar, eu posso duvidar, questionar, inibir e até me distrair. E isso pode ser bom ou ruim dependendo dos objetivos. Por exemplo, aquele médium que se questiona excessivamente sobre a veracidade da percepção espiritual que ele está tendo. Muitas vezes ele vai travar, não vai compartilhar, e aí às vezes vai ser mais difícil, né, de dar aquela comunicação. Nesse caso, o estudo, a prática, vai auxiliar muito, porque quando a gente conhece algo, fica mais fácil da gente conceber que não é uma invenção da nossa cabeça, não é mesmo? Da mesma forma, esse raciocínio, ele pode ser aplicado no nosso cotidiano, né? Nós devemos aprender na nossa vida, independente da reunião mediúnica, a sintonizar e dessintonizar, a abrir e fechar o sistema para com os nossos pensamentos, porque nos chegam incessantemente uma chuva de pensamentos, né? Nós somos responsáveis por aqueles que a gente acolhe ou rechaça, então não dá para a gente ficar colocando a culpa nos espíritos obsessores de tudo que acontece na nossa vida, mas nós precisamos aprender a abrir e a fechar o sistema, né? Muitas vezes, questionando um pensamento que nos chega, é pensar o ato de pensar, né? Não é sair ali só concebendo e tornando aqueles pensamentos como se fosse verdade absoluta e não raciocinar no que está chegando para nós, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos da importância da sintonia na reunião mediúnica e também na nossa vida cotidiana. É importante porque uma frase ilustre dos espíritos é que o pensamento é tão significativo para a mediunidade como o leito é para o rio. Ou seja, se as águas límpidas que saem de uma fonte passam por um leito cheio de lama, vai se tornar turva e perderá a pureza que tinha antes. Então, é importante a gente entender que tipo de onda mental a gente está assimilando para conhecer a qualidade do nosso trabalho. Aqui o André Luiz trouxe um exemplo muito bacana da médium Celina, né? O André e o seu mentor estavam do plano espiritual observando uma reunião mediúnica e eles observaram que o campo mental dessa médium era muito iluminado. E aí ele pergunta, mas nesse campo mental tão iluminado que ela conquistou pelas provas, pelo bem sofrer, por todas as dificuldades que ela viveu e toda a disciplina que ela seguiu até o momento, mas será que aquele campo iluminado do jeito que estava poderia sofrer assédio de espíritos inferiores? E o instrutor responde que sim, né? Desde que ela passasse a esquecer ou parar de cumprir o que ela já tinha feito, né? Então, deixasse de ter a disciplina, deixasse de estudar, de ter a assiduidade nas suas tarefas diárias, ou então se colocasse ali na inutilidade, né? Ou com medo de sofrer muitos assédios, ou com medo do que os espíritos da reunião mediúnica poderiam fazer, se ela se colocasse nessa posição defensiva, se afastasse do trabalho, ou no seu dia a dia começasse a não ser amorosa ou continuasse sendo bondosa, paciente, do jeito que ela vinha sendo, muito provavelmente ela iria abrir portas para a influência dos maus espíritos. Isso acontece muito, pessoal, com os médiuns, né? Às vezes começam bem, começam a se dedicar até com uma certa empolgação ao trabalho, mas depois começam a acreditar que são donos dos recursos espirituais, prendem-se à questão do personalismo, temem ou ficam com medo das aflições prolongadas, porque às vezes a gente pensa, eu comecei a frequentar e tudo na minha vida começou a dar errado, né? E aí muitas vezes se recolhe a inutilidade ou começa a fazer o
intercâmbio, sem o estudo e sem a disciplina. Então, passa aí a sintonizar automaticamente com impulsos mais primitivos, atraindo para si as companhias que são semelhantes. Agora, já no cotidiano, tomando esse mesmo exemplo do André Luiz, ele diz que esses espíritos sofredores que chegam nessas reuniões mediúnicas que eles estavam assistindo ali no capítulo do livro, muitas vezes vêm acompanhando parentes, amigos ou desafetos em reuniões públicas e ali se desligam porque aqueles encarnados, eles começaram a se renovar pelas ideias evangélicas, modificando o centro mental. Então eles se sentem como se fossem despejados de casa. Alguns deles vão se revoltar, fugir e até ficar aguardando um momento propício para se aproximar de novo daquele encarnado, e outros, por estarem ali ouvindo aquela mensagem, aquela palestra, às vezes ficam lá esperando mais esclarecimento, desejam ser ajudados, se transformam também com a mensagem que é dada. Então, aqui está também a nossa responsabilidade com o nosso padrão vibratório, né? É ajudar a nós mesmos e também ajudar aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que o André Luiz também faz uma comparação muito interessante, né? Que esses expositores de boa palavra, ele faz uma comparação como se fossem técnicos eletricistas, capazes de desligar tomadas mentais através dos princípios libertadores que emitem através da palavra. Por isso que existem muitos espíritos que agem contra eles, vampirizando o público, as pessoas que vão assistir, ou que vão à missa, ou que vão a palestras, independentemente do templo, fazendo com que elas durmam, trazendo aquele vampirizando para que elas tenham sono e que a renovação mental demore mais. Né? Então, é uma maneira também de atuar contra a modificação mental. E aqui, pessoal, para a gente poder aplicar na nossa rotina essa questão de sintonia, né? Às vezes, talvez vocês estejam se perguntando, assim como Kardec se perguntou e assim como eu me perguntei, né? Como a gente vai saber se aquele pensamento que nos vem, ele é bom ou mal? E aí os espíritos respondem, né, ao Kardec e a nós. Basta estudar e examinar. E aí nós lembramos, uma árvore boa, ela não produz maus frutos. Então, se aquele pensamento ele está incitando ao orgulho, à vaidade, ao revide, ou incitando coisas que a gente sabe que não são boas, muito provavelmente aquele pensamento vem de um espírito inferior. Agora, se nos intui, nos vem a ideia de nos redimir, de nos permanecer calados, por exemplo, diante de uma ofensa, ou então não responder na hora, isso já pode ser, por exemplo, uma influência dos bons espíritos. E às vezes a gente fica naquela dúvida, mas será que esse pensamento é meu ou é de fora? Os espíritos falam que não é muito importante a gente ficar preso a isso não, porque o que importa é o que nós vamos fazer com esse pensamento. A gente diferenciar se ele é bom ou ruim, e se nós vamos acolher ou se a gente vai rechaçar. Ou seja, se a gente vai fechar ou abrir o sistema naquela analogia que a gente fez das luzes. E aqui nós temos algumas ferramentas, né, que nos faz abstrair desses pensamentos ou da influência dos maus espíritos, mas o mais importante é modificar nós mesmos, porque eles só vão aonde eles são chamados. Assim como a mosca se aproxima do lixo, a nossa principal responsabilidade é modificar e transformar os defeitos que a gente ainda tem na nossa alma, né? Então, algumas formas da gente desconectar dos espíritos inferiores e automaticamente conectar com os espíritos superiores, o primeiro passo, prece, que tem que se tornar um hábito. A meditação também é uma boa ideia, é uma maneira da gente se concentrar nas boas intuições que vêm do alto e tirar um pouco da mente as preocupações, aqueles pensamentos negativos. A leitura edificante, isso inclui não só leitura, mas filme, música, lazer, o estudo do evangelho, a vontade ativa, porque não é fácil, nós estamos muito distantes ainda de sermos perfeitos, então muitas vezes a gente vai errar e aí a gente vai resistir à tentação por tanto tempo, depois a gente vai cair de novo, depois a gente vai tentar de novo. O importante é a vontade ativa de mudar. E aí os espíritos vêm ao nosso socorro. A questão também de evitar vícios, evitar ambientes negativos que nos fazem mal, evitar o isolamento social. Muitas vezes é através da conversa que a gente consegue desconectar de uma aura, de
de um turbilhão de pensamentos negativos, se a gente se mantém isolado, no quarto escuro, sem falar com ninguém, a gente fica alimentando aqueles pensamentos como num circuito fechado, e às vezes a gente precisa abrir o circuito, e às vezes vai ser uma palavra de alguém, sair para tomar sorvete com um amigo, compartilhar aquilo, porque Deus ajuda o homem através do homem. E talvez é nesse momento que você vai conseguir desapegar desses pensamentos, desses sentimentos mais depressivos. E tudo isso, pessoal, é difícil de conquistar, né? A gente precisa ir devagar, todos os dias tentando um pouquinho e não desistir, né? Deus, ele permite que esses espíritos inferiores nos excitem, porque eles são um instrumento para experimentar a nossa fé e a nossa constância no bem, né? Se a gente não desejasse fazer o mal, eles não fariam por nós, eles não se aproximariam de nós. Então, nós precisamos focar em nos melhorarmos. É isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui, encaminha para os amigos, deixa seu comentário e um grande abraço a todos. Até o próximo episódio.